E agora, quando faltam 25 minutos para as 10, altura para conversar acerca de uma viagem que vai assinalar, ou que pretende assinalar, os 200 anos de Verdi, uma viagem organizada pela Touch Travel, Viajar com Arte, e ainda com uma viagem organizada por esta agência com o Centro Nacional de Cultura. Aproveito desde já para cumprimentar os nossos convidados. Alexandra Prista, do Centro Nacional de Cultura. Bom dia. Bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Rui Nobre, da Touch Travel, Viajar com Arte, também muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Qual é o grande objetivo, no fundo, desta viagem? Alexandra Prista. O grande objetivo desta viagem é homenagear Verdi nestes 200 anos, numa perspectiva da sua vida e da sua obra. Nós vamos a sítios relacionados com a vida do Verdi e também vamos assistir a espetáculos, vamos ouvir a música do Verdi, que essencialmente é o grande objetivo desta viagem, conhecê-lo um bocadinho melhor e conhecer melhor a sua música e as suas óperas e a sua obra. O Centro Nacional de Cultura também já é conhecido por algumas das viagens que organiza, sempre de âmbito cultural, mas esta, se a memória não me falha, é a primeira viagem dedicada à música? É a primeira viagem dedicada à música. Temos feito outras mais dedicadas à literatura. Esta é a primeira dedicada à música. Foi uma proposta da Touch Travel, com quem nós já organizamos viagens há bastante tempo e foi muito bem acolhida porque, obviamente, Verdi, enfim, é um nome incontornável e nesta é uma data redonda, digamos assim, 200 anos e, portanto, achamos uma boa ideia, especialmente tendo como conferencista acompanhante o André Cunha Leal da Antena 2. Da Antena 2. Exatamente. A viagem vai começar a 17 de novembro com destino Milão. Correto. Porquê Milão? Milão começa logo porque é da região da Lombardia, que está muito perto de onde Verdi nasceu. Exato. E também porque o primeiro espetáculo começa logo bem, porque temos a Aida no Alla Scala, e temos também um recital de Juan Diego Flores, portanto, o tenor peruano, que vai cantar também no mesmo teatro no dia anterior. Vamos por partes. É que esta viagem não se faz só de visitas, faz-se também de concertos. Já há pouco a Alexandra Prista tinha salientado esse aspecto, mas convém aqui sublinhar. Faz-se também de concertos e, nomeadamente, a oportunidade de escutar Juan Diego Flores logo no Alla Scala e também a ópera Aida serão certamente dois grandes momentos altos desta viagem. Exatamente. E depois já é assim, porque uma viagem de música tinha que ter música, não é? Óbvio. Faz todo o sentido. E, portanto, claro que começamos logo com o recital do André Flores e com a Aida, mas depois temos outras óperas, como o Holandês Voador, de Wagner, que, por curiosidade, nasceu no mesmo ano de Verdi. Portanto, tinha que haver também uma homenagem a Wagner. Vamos também visitar o Museu Wagner em Veneza. Isto foi uma proposta do André Cunha Leal, que devo dizer e agradecer pelo facto de ter colaborado nesta iniciativa, portanto, digamos assim, que é o grande mentor desta viagem. E temos também a obra africana, que é muito curioso, que o personagem principal é Vasta Gama. Portanto, vamos detalhar o itinerário. Sim. Muito bem. Começa então em Milão esta viagem, com várias visitas, também a locais emblemáticos, claro, como não podia deixar de ser, estes concertos, e depois partimos rumo a Briosco, onde existe um museu muito interessante de vários instrumentos, nomeadamente tem uma coleção de pianos de Fernanda Giulini, dos escravos até aos pianos, e vamos também assistir a um concerto privado nesse museu. Depois temos, no dia 20 de novembro, aí vamos conhecer os lugares biográficos de Verdi, em Roncole, onde nasceu, e em Busseto, onde visitaremos o Teatro Verdi e o Salão Barezzi, e também a Vila Santa Ágata. Uhum. Depois, no dia 21 de novembro, continuamos o nosso périplo e vamos a Bérgamo, Lago Como, e aqui temos em Bérgamo uma visita de Donizetti, que é o lugar biográfico de Donizetti, e, finalmente, na zona do Lago Como, temos a ópera O Holandês Voador,
no Teatro Sociale di Como. Depois, no dia 22 de novembro, partida voltamos a Milão, vamos a Vicenza e em Vicenza vamos visitar um dos teatros projetados por Palladio, o grande arquiteto Palladio, e partimos depois para Veneza para visitar o Museu Wagner. Finalmente, em 22 de novembro, aliás, em 23 de novembro, temos em Veneza, claro, tinha que ser, vamos ao Teatro La Fenice, portanto, vamos visitar o teatro, vamos à Igreja Santa Maria della Pietà, onde Vivaldi ensinou música a jovens órfãos, a Sala de Música no Ospitaletto, terminando a visita no Teatro Malibran, o mais antigo de Veneza. Aqui assistimos a uma ópera, claro está, africana, no Teatro La Fenice, e esta ópera é dedicada à vasta gama, como já tínhamos dito e como os ouvintes de Antena 2 bem sabem. E este, digamos assim, que é o grande fecho, é o grande finale da viagem, e a seguir ao espetáculo há um jantar de despedida num restaurante que tem muito a ver também com a música. E, finalmente, no dia 24 de novembro, vamos de Veneza para Lisboa. Ainda antes do regresso, há também a opção de visitar o Trafaria Praia, que tem feito muito sucesso e tem tido muitos convites para se deslocar e viajar a muitas outras cidades. Estamos a falar do Cacilheiro, que serve, no fundo, de ateliê e de mostra não só da obra de Joana Vasconcelos, mas também da cultura portuguesa em geral. Exatamente. Portanto, existe ainda essa opção de visitar o Trafaria Praia. Já voltamos à conversa. Proponho, e porque estamos a falar de Verdi, que ouçamos um pouco da sua música. Sempre un'amabile, leggiadro viso, in pianto, in riso e menzognero. La donna è mobile, quasi una vecchia, musa d'accento e di pensier. E di pensier. Certamente uma das áreas mais conhecidas de Verdi. Escutámos La Donna è mobile, de Rigoletto de Verdi, interpretação de Richard Litz, ainda a Orquestra Nacional da Suécia e a direção de Carlo Rizzi. Continuamos a nossa conversa com os nossos convidados, Alexandra Prista, do Centro Nacional de Cultura, e ainda Rui Nobre, da Touch Travel Viajar com Arte. Falamos desta viagem tão especial que assinala os 200 anos de Verdi, viagem que vai realizar-se entre os dias 17 e 24 de novembro, mas as inscrições terminam já no próximo dia 11. Correto. Ainda temos alguns lugares disponíveis,
portanto, os ouvintes da Antena 2... Muito poucos, segundo tive a oportunidade de apurar aqui com o microfone fechado. De maneira que, podem se inscrever através do Centro Nacional de Cultura ou através da Touch Travel Viajar com Arte. Nós temos uma página no Facebook onde atualizamos a informação em Touch Travel, separado, e poderão inscrever-se ou comunicando por e-mail para viajarcomarte@touchtravel.com ou então CNC. Então CNC, www.cnc.pt ou info@cnc.pt. E poderão obter todas as informações, e isto porque foram muitas as informações que fomos deixando ao longo da nossa conversa, nomeadamente este roteiro que inclui visitas e também concertos. Não deve ter sido muito fácil organizar esta viagem, Rui Nobre, provavelmente. Isto porque, pensando em óperas e recitais, por exemplo, no Teatro alla Scala em Milão, presumo que arranjar bilhetes e conseguir organizar tudo não tenha sido muito fácil. É claro que para se fazer este tipo de viagens tem que ser com muita antecedência. Portanto, as conversas com o André Cunha Leal começaram em abril. Portanto, só para ter ideia, para fazer uma viagem para novembro, os contactos foram feitos, o programa foi estabelecido e trabalhamos com uma agência italiana especializada em música. E essas agências têm prioridade e conseguem obter estas situações como a La Scala com muita antecedência. É claro que, como o prazo termina a 11 de outubro, daí que os bilhetes mantêm-se até 11 de outubro válidos. E daí que tenhamos todos estes bilhetes assegurados, assim como a entrada na Bienal de Veneza, exatamente para que as pessoas que estão interessadas neste tipo de viagem possam se inscrever com toda a calma, com toda a antecedência e possam participar nesta viagem única, porque não se vai repetir. André Cunha Leal vai acompanhar todas as pessoas que participarem nesta viagem. Qual será o papel do André Cunha Leal? Porque sei também que vão contar com o apoio de guias locais que falam português, não é? O nosso conceito, e ainda por cima com o Centro Nacional de Cultura, que é uma instituição com que eu já trabalho pessoalmente desde 2005, mas a viajar com arte desde este ano, o nosso conceito é exatamente a questão do conferencista, ou seja, em vez de termos um guia intérprete, que também são muito válidos e trabalham muito bem, nós escolhemos alguém que saiba bastante sobre a temática desta viagem, nomeadamente. De maneira que o papel do André Cunha Leal é exatamente esse. O ser conhecedor de ópera e de música clássica, como ele sabe, e ainda por cima, tanto de Verdi como de Wagner, está à vontade, faz com que seja o convidado, digamos assim, conferencista, como nós chamamos, conferencista de viagem, ideal para esta viagem. Os guias locais complementam apenas a questão histórica e monumental e artística da viagem. Portanto, de música temos o André. Não é? Portanto, agora, o complemento dos guias locais é muito importante porque são os profissionais que dão o complemento à informação que o André Cunha Leal vai dar em cada sítio da viagem. E ele vai nos acompanhar desde Lisboa a Itália, voltando para Lisboa. Portanto, contamos sempre com ele. Vamos ouvir música durante vários períodos no autocarro. E também há Exato, sempre... já agora convém sublinhar isso, porque para muitas pessoas isso é importante. Exatamente. As viagens de avião serão apenas de ida e volta, e depois as viagens em Itália, entre as várias cidades italianas, serão feitas de autocarro. Ou seja, é um autocarro como se fosse um autocarro da Antena 2, com o seu estúdio. Ele está lá com as pessoas e vai falando sobre tudo o que vai acontecer durante a viagem e sobre Verdi, claro, e sobre a música. Não é? Portanto, é muito interessante, ou seja, não vai haver tempos mortos, é claro que vais haver alguns para descansar, não é evidente, mas não vai haver tempos mortos no autocarro, ou seja, porque a própria música e o facto do André Cunha Leal estar presente faz com que seja uma viagem fantástica. Esta é então uma iniciativa nova, uma estreia, também para o Centro Nacional de Cultura, no que diz respeito a viagens musicais. Agora, existem projetos para outras viagens de âmbito cultural que possamos revelar aos microfones? O Centro Nacional de Cultura tem sempre, todos os anos tem viagens e iniciativas em parceria com outras instituições ou não. Temos todos os anos o ciclo Os Portugueses em Conta a Sua História, em que vamos à procura de vestígios que os portugueses deixaram pelo mundo. Temos normalmente na Páscoa uma viagem chamada Avós e Netos, que pretende reunir uma viagem intergeracional, digamos assim. E depois temos
várias outras que que nos vão sendo propostas e que o Centro aceita ou não aceita, obviamente, depende muito também dos temas e das datas e de tudo isso, que integramos nas nossas atividades, que são mais do que viagens, mas que neste momento o que estamos aqui a falar são das viagens. São sempre viagens que pretendem ter um cunho diferente e especial. Neste caso é o Verdi. Em junho fizemos uma dedicada à Sofia de Melbrenner na Grécia. Em setembro fizemos a China, dedicada à presença portuguesa na China. Portanto, tem que haver sempre uma componente cultural, obviamente, e uma componente especial que faça as pessoas se interessarem, que faça com que as pessoas se interessem por este tema. E fizemos a Virginia Woolf em Inglaterra, Londres e Cornualha, que foi uma viagem muito interessante com a Maria João Martins. E portanto tentamos ter sempre esta perspectiva de ser uma coisa especial, uma coisa cultural, mas que não seja ir à procura de... Enfim, não tem nada de mal ir a Londres ver os sítios habituais, não é? Quando fazemos turismo. Mas o Centro Nacional de Cultura olhar já para a cidade com um olhar sobre com um prisma diferente, seja de um escritor ou de um músico, evidente. Viagem então 200 anos de Verdi entre os dias 17 e 24 de novembro. As inscrições terminam dia 11 de outubro. Vamos recordar onde é que as pessoas podem obter informações, onde se podem inscrever, para quem não teve a oportunidade ainda de escrever, de anotar. Portanto, por e-mail para viajarcomarte@touchtravel.com ou pelo telefone 217-817-590, repito, 217-817-590, e podem falar comigo, Rui Nobre. Terei disposto portanto, a receber as vossas inscrições. Já agora, não sei se tenho tempo para falar um pouco também das viagens que temos programadas. Sim, alguns minutos ainda, okay, poucos, mas alguns minutos. Então é assim, a Viajar com Arte, portanto, é uma agência dedicada ao turismo cultural temático. E dentro deste conceito, exatamente com a viagem música, temos agora duas viagens que já estão praticamente preenchidas, mas aqui em alguns lugares, que é a viagem com o grupo de amigos do Museu da Arte Antiga, que trabalha connosco. Temos uma viagem sobre o Palácio da Mitra, o Palácio de Correia-Mor, com Anísio Franco. Temos uma viagem muito interessante que é no Trilho de São Lucas, que o Museu da Arte Antiga emprestou um quadro, que é São Lucas e a Virgem, ao Museu Real de Belas Artes de Bruxelas. E então o grupo de amigos do Museu da Arte Antiga organiza viagens para os seus sócios, visitando o quadro e a exposição, que neste caso é de Van der Weyden, que vai decorrer nesse museu. E vamos aproveitar para ver a Casa Museu Vitor Horta, o Rijksmuseum e o Van Gogh, como sabem, são museus que se renovaram em Amsterdão. E temos ainda a viagem de Dom João II, com o professor João Paulo Oliveira e Costa, uma viagem de 31 de outubro a 3 de novembro, que ainda temos alguns lugares. E, finalmente, para o ano, temos duas viagens sobre história, que é os 100 anos da Grande Guerra, que é uma evocação, não é uma coisa alegre, mas é algo histórico. O itinerário é fabuloso. É visitar as frentes ocidentais da Grande Guerra, incluindo a frente portuguesa, de Lalis. Temos um historiador e professor, que é o Sérgio Veludo Coelho, que é alguém que sabe imenso sobre a Grande Guerra. Ele também será o guia dos 70 anos do desembarque dos aliados, também se comemora para o ano. E, portanto, entre outras viagens, barroco e outras viagens vamos fazer, mas é infindável. Todas essas informações estão na internet. Hoje em dia é mais na página do Facebook, neste momento. Portanto, porque a página do Facebook permite interatividade com as pessoas. As questionarem, claro, obviamente. E, portanto, a página é Touch Travel separado. Aí, nessa página do Facebook, podem encontrar muita informação, nomeadamente esta que falei. 200 anos de Verdi, viagem que vai acontecer entre os dias 17 e 24 de novembro. Uma viagem que conta com a participação do nosso colega de trabalho André Cunha Leal. Ele vai então acompanhar esta viagem e vai tentar ajudar as pessoas a perceberem um bocadinho melhor o contexto em que Verdi viveu, o contexto em que Verdi escreveu e também a própria música de Verdi. As inscrições terminam já no próximo dia 11 de outubro. Alexandra Prista, muito obrigada. Rui Nobre, muito obrigada. Obrigado Por estarem
por terem estado nesta manhã aqui na Antena 2, uma viagem organizada pela Touch Travel, Viajar com Arte, e também organizada pelo Centro Nacional de Cultura. Nada melhor para terminar esta conversa e também este programa do que voltarmos à música de Verdi.